Vidas passadas é um assunto que é muito interessante para a maioria das pessoas. E é provável que seja para você, mas muitas pessoas não acreditam, outras acreditam, mas não sabem como concluir, como entender. Mas eu quero dizer a você que existem alguns sinais de vidas passadas na sua vida, ou sinais de vidas passadas na vida das pessoas ao seu redor. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sinais de vidas passadas. Solta a vinheta! Olá, eu sou o Bruno Gimenez, seja bem-vindo a mais um Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma. E olha, esse Mistério da Alma de hoje é um bem especial. Eu preparei para você o conteúdo daquilo que eu estudei há algum tempo e também ministrei aulas há algum tempo sobre o assunto vidas passadas. Eu confesso que eu estudei muito vidas passadas no conceito de ajudar como terapeuta que ajudava dentro da terapia, a terapia de regressão a vidas passadas ou a psicoterapia reencarnacionista, que é o método da ABPR, que inclusive eu recomendo que você acesse o site abpr.org, que era a instituição a qual eu fazia parte. Eu escolhi participar dessa instituição porque quando ela praticava a regressão, era a regressão ética. Se você quiser saber o que é a regressão ética, entra lá e você vai ver que ela não atrapalha, não interfere na lei de esquecimento. Mas uma das coisas que eu aprendi estudando muito, lendo muito e vendo na prática é que vidas passadas deixam alguns sinais. E o meu objetivo aqui é falar de alguns sinais de vidas passadas para você ver se eles têm na sua vida. Isso vai comprovar ou não essa questão das vidas passadas. Mas Bruno, por que eu preciso saber disso? Apenas para você concluir, para você estudar e lembre-se, meu objetivo aqui é trazer espiritualidade na prática. Então eu quero te dar sinais na prática, para que vidas passadas não fiquem uma elucubração, uma maluquice na sua cabeça, certo? Então vamos lá, o primeiro sinal. O primeiro sinal, hábitos estranhos, atitudes estranhas. Eu atendi um rapaz, na época que eu atendi em consultório, esse rapaz dizia assim, Bruno, eu tenho uma compulsão estranha. Quando eu saio do chuveiro, eu imediatamente me enxugo e visto a cueca. Imediatamente eu me enxugo e visto a cueca. É um hábito estranho, certo? A outra pessoa me disse, Bruno, eu tenho um hábito muito estranho. Todas as vezes que eu abro uma porta, a primeira coisa que eu faço é passar a mão em cima da porta para ver se não tem nada lá em cima. É um hábito muito estranho e injustificável. E essas pessoas, quando fizeram regressão comigo, há muito tempo atrás, né, que eu atendi em consultório, o primeiro caso do rapaz que vestiu o calção rápido, a cueca, esse rapaz percebeu que numa história de vidas passadas eles foram atacados. E quando ele foi atacado, o lugar que ele estava caiu tudo e ele estava peladão. E enquanto ele estava peladão, eles foram atacados e atingidos. E ele se sentiu muito mal com aquilo. Então ele trazia dentro dele aquele conceito, aquele hábito estranho, um hábito muito esquisito. Outra coisa, essa mulher que fez isso, que também passava a mão em cima da porta, numa das vidas passadas, quando ela puxa, cai uma armadilha que tinham feito, que ficava em cima da porta, e essa armadilha mata ela, ela morre desse jeito. Outra coisa também, você vai ver várias coisas estranhas, que beiram a bizarrice. E essas bizarrices muitas vezes não têm explicação aparente, que pode ser realmente sinais de vidas passadas. Marcas de nascença. Sim, tem manchas. Eu tenho uma mancha aqui, sempre tive essa mancha. Tem pessoas que têm mancha no braço, tem uma atriz aí, uma celebridade global que tem uma marca na coxa. A gente vê muitos sinais de vidas passadas. Então esses sinais normalmente indicam que a pessoa teve algum acidente, algum problema, alguma fratura, algum machucado ali, e quando a pessoa reencarna, ela traz consigo a memória daquele problema. E é a mesma coisa com pessoas que têm defeitos mais graves, ou limitações físicas mais graves. Quase sempre indicam a má formação dos ossos, genética, tudo isso que a ciência explica e tem total sentido, é claro. Mas quando você vai olhar na linha do tempo da alma dela, ela já teve alguma fratura, algum problema naquela região. Inclusive tem um documentário da Discovery, que você pode achar aqui no YouTube mesmo, de um menino que se considera sendo o seu avô que tomou um tiro, era um policial, e esse menino hoje tem um pequeno defeito no coração, e esse pequeno defeito no coração é justamente
o mesmo lugar onde o avô, que era policial, tomou um tiro. Então fica aí uma das coisas que é marcas, miasmas, a gente costuma dizer. É um ponto que está fisicamente exposto, que traz um defeito ou uma marca física. Alguns não doem nada e não tem problema nenhum, mas alguns chegam até a doer. Estão ligados a vidas passadas. Terceiro sinal, déjà vu. Você então decidiu ir visitar Itaracacacuda, Curuuca, que é não sei aonde, lá no interior de São Paulo. O interior de São Paulo é tudo com nome de indígena, né? Eu sou de lá. Então, você vai lá numa cidade que você nunca viu na vida e que quando você entra num armazém de esquina, se te dá uma taquicardia, te dá um negócio e você diz, eu já estive aqui. Não, filho, você nunca esteve aqui, você não conhece. Não, já estive aqui. Ou você vai num museu e quando você vê no museu tem um boneco fardado com uma farda XYZ. Você olha aquela farda e fala, meu Deus, ali atrás tem um desenho. Você vai e olha atrás da farda, tem o desenho. Você já conhecia aquela farda. Ou seja, você tem acesso a alguma memória sua do passado que você já viveu, que você já enxergou aquela situação. É o efeito déjà vu, que é muito comum como um sinal de vida passada. É o quarto agora, Léo? 1, 2, 3, 4. Quarto. Habilidades inexplicáveis. Ninguém falou, eu já vi uma criança sentar na frente de uma bateria, nunca tocou bateria na vida, bateria é instrumento musical, e com uma sincronia, um poder inacreditável, começou a tocar aquela bateria, e uma pessoa que tocava bateria, que era o profissional, olhou aquilo e falou, nunca vi isso. E também, se você procurar na internet, você já vai ver muitos casos de pessoas que saíram tocando teclado ou que têm uma habilidade especial em alguma coisa, ou até mesmo crianças que nunca pegou uma bola e quando pega uma bola de futebol tem uma habilidade inexplicável. Essa habilidade, então, seria da vida passada em que a pessoa se desenvolveu naquela habilidade. Pessoas que cantam acima da média, pessoas que fazem um esporte acima da média, pessoas que têm habilidade em falar várias línguas, pessoas que têm habilidade em ler, pessoas que têm habilidade em falar, e essas habilidades são muito profundas e algumas são inexplicáveis. Algumas você percebe elas se desenvolvendo, mas outras, como foi o caso desse garoto, como é que vai explicar isso? Não é? Como é que pode explicar uma criança que sabe uma coisa desse jeito? Esse é mais um sinal claro. Eu conheço outras pessoas que sentaram na frente de um teclado e saíram tocando sem nunca terem feito uma aula de teclado na vida. Você já deve ter visto casos assim também. A gente costuma chamar isso de personalidade congênita. Quinto sinal. Esse é fácil para você. Implicância inexplicável. O cara não te fez nada. Ele só te elogia ou nunca te tratou mal, mas você não pode olhar para a cara daquela figura. E o pior é que muitas vezes é um genro, é uma nora, é um cunhado, ele nunca te fez nada, o vizinho nunca te fez nada, mas não fecha o santo. Implicância inexplicável é mais um sinal de vidas passadas. Isso quer dizer que você tem que continuar implicante com a pessoa? Não, daqui a pouco a implicância ficou lá atrás, vocês têm uma chance de recomeçar e tudo que você precisa é perdoar para se limpar disso. Mas a sua alma, ela traz a recordação e ela fica insistindo nisso. Então, implicância inexplicável pode ser mais um sinal de vidas passadas. Sexto, esse aí eu já até fiz um vídeo aqui sobre sonhos que acontecem sempre, sonhos recorrentes. Quando você tem um sonho que é sempre recorrente, sempre com a mesma história, ou com a mesma mensagem, ou com a mesma ideia, por mais que mudem os cenários, mudem os atores ou os participantes, a ideia do sonho é sempre a mesma, é um sonho de vida passada. E esse sonho pode ter traumas, pode ter coisa boa, pode ter coisa ruim, quase sempre está associado a uma coisa não tão boa, mas é um sonho recorrente na mesma história. É mais um sinal de vidas passadas. 7 eu falei agora? Tu falou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora é 7. Isso aí. 7. Sétimo sinal, a afinidade com culturas que você não sabe explicar. Poxa, tem gente que adora javanês e nunca nem estudou nada, nem viu na escola, mas adora, tem afinidade com javanês. Então tem pessoas que têm uma alegria de falar de um assunto que a mãe não sabe, o pai não sabe, o filho não sabe, ninguém sabe explicar. Mas a pessoa tem uma afinidade com uma determinada cultura estrangeira que é incrível. Então esse é mais um sinal de vidas passadas. Você ter uma afinidade com culturas estrangeiras incríveis. 8. Esse oitavo sinal fala de dores e doenças. Tem dores e doenças que você tem que são inexplicáveis. Por exemplo, eu me lembro na época que eu atendi em Canela, no Rio Grande do Sul, uma pessoa era totalmente alcoólatra e ela não conseguia sair daquilo.
e fazendo algumas regressões, ele percebeu que esse alcoolismo surgiu na vida dele, quando numa vida passada ele morreu soterrado, e ele ficou soterrado, mas não morria, ficou soterrado, não morria, a dor era muito grande. E os amigos não queriam, matar ele, né? Porque ele não ia sobreviver, a parte de baixo estava toda comprometida, então era só tempo dele morrer naquela vida passada. E aí ele dizia para os amigos, me traz whisky, brandy, rum, bebidas fortes. E o que ele fazia? Ele ficava tomando aquela bebida para aliviar o sofrimento até que ele conseguisse morrer. Nessa vida, ao menor sinal de um sofrimento, de uma dor, o que ele fazia? Ele bebia e se tornou um alcoólatra. Então ele veio com isso e também já pega um dos sinais que eu falei lá atrás. Esse meu consultante, ele tinha muita dor na região de baixo do quadril. Talvez também por causa do trauma que ele tinha em relação às pedras e o soterramento que ele teve na parte de baixo. Então, dores e doenças quase sempre têm ligação com fragilidades que nós tivemos em vidas passadas que estão ainda na nossa energia, estão sendo transmutadas. Algumas são limpas facilmente, outras demoram mais, outras demoram mais do que uma vida para ir limpando de acordo com os nossos aprendizados e com a nossa predisposição para mudar a nossa realidade. Nono sinal, medos, fobias. Olha, eu conheço uma pessoa que eu não vou falar o nome, mas ela não pode ver um bicho verde na parede que ela perde a noção. E isso que tá, a fobia, o medo é desproporcional para a situação. Pessoas que não podem nem chegar perto de algo que é alto, que tem tanto medo de altura e não tem motivo para ter tanto medo de altura. Pessoas que têm medo de coisas estranhas, mas uma fobia, uma coisa que toma conta delas e não tem nenhuma explicação aparente. Medos e fobias sem nenhuma explicação aparente podem significar sinais de vidas passadas. E o 10º sinal, dentro daqueles que eu escolhi como os mais recorrentes. Se um dos sinais é inexplicável, como é que eu falei mesmo, porcaria, esqueci. Inexplicável. Por outro lado, eu falei para você que tem implicância inexplicável, também existe afinidade inexplicável. Às vezes é difícil até de explicar, acabei de falar, né? Mas é difícil até de você dar conta daquilo, de você mostrar para as pessoas, de você justificar para as pessoas por que você tem tanta afinidade com o tio Zé. Por que você tem tanta afinidade com aquele lugar? Por que você tem tanta afinidade com aquela pessoa A? E às vezes é uma pessoa A que ninguém gosta, mas você gosta. A afinidade inexplicável muitas vezes com a filha, a primeira. Afinidade inexplicável às vezes com o terceiro filho. Afinidade inexplicável com o primeiro irmão. Uma afinidade inexplicável. E essa afinidade inexplicável, ela traz um sentimento de se sentir muito diferente quando está perto daquela pessoa. Então, existem muitos outros sinais além desses, como por exemplo, às vezes, sentir... Olha, esse é um sinal bônus, que eu não me lembrei agora. O sinal bônus é sentir saudade de algo que você não sabe o que é. Esse é o 11º, esse é o bônus. Sentir saudade de algo que você não sabe o que é. Muitas vezes a gente sente saudade de algo que a gente não sabe o que é. Isso é muito comum mesmo e pode ser mais um sinal de vidas passadas. Bruno, quer dizer que eu tive vida passada na França? Quer dizer que eu fui prostituta, que eu fui rei, que eu fui isso, que eu fui... Não significa nada. Eu só estou trazendo para você um pouco mais de informação para você ter a percepção de o quanto... Meu grande objetivo aqui é entender o quanto nós estamos interligados num fio da vida que une presente, passado e futuro o tempo inteiro. E, inclusive, fica aqui a dica do filme Cloud Atlas, que se eu não me engano é A Viagem, com Tom Hanks. Esse filme é muito bonito, bem hollywoodiano, para falar de vidas passadas. Existem outros vídeos também, como A Minha Vida Nessa Vida, que, olha, são filmes bons para você assistir, que falam de vidas passadas, dessa interconexão de tudo que a gente viveu com o que está acontecendo agora, mas o meu principal momento aqui para você é que você tenha a noção de que essas informações estão mais presentes na nossa vida do que você pode imaginar. Não quero que você concorde com tudo, pelo contrário, quero que você questione, mas faça isso com o seu coração. E eu quero saber, e aí, você tem algum sinal de vida passada? Coloca aqui embaixo, qual desses serve para você? Eu quero ouvir sua história, coloque qual desses sinais funcionaram para você. Eu vou pedir para o Léo colocar aqui um resumo de todos os 11 sinais que eu coloquei aí para você. Tá bom? Então aqui vão estar os 11 sinais. E eu quero saber, tá gostando desse vídeo? Dá um like, dá um joinha. Quanto mais pessoas curtirem esse vídeo, melhor para nós, porque o vídeo fica mais
ele aparece mais no YouTube e mais pessoas têm acesso a ele. Agora, também, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, clica no solzinho, se inscreve agora. Receba os próximos vídeos da série Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma. É isso então, quem falou foi o Bruno Gimenez, eu desejo a você muita luz, tamo junto nessa, eu acredito em você, senão eu estava aqui, e vamos em frente. E eu acho que a Juliana, numa vida passada, foi um cachorro. E nessa vida, ela veio uma cabra. Eu acho que é por isso que ela grita tanto. Ou será que ela foi uma girafa? Ah, pode ser. Eu não sei que bicho que a Juliana foi na vida passada não, viu?